Acho que como deitado, filho, vai ficar melhor. Tá. Alô? Olá, meus amigos, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live do nosso pré-jogo, já como de hábito aqui, eu e meu amigo Vinícius de Carvalho, né, que inauguramos aí há aproximadamente 45 dias a 60 dias aí, a nossa live denominada pré-jogo. E eu vou estar aqui explicando mais uma vez aí por quê, né, para quem nunca assistiu, para quem nunca nos acompanhou nessa live pré-jogo, porque né, habitualmente toda terça, quarta-feira é dia de jogo. Aliás, nós começamos habitualmente aí a fazer essas lives às terças-feiras, às quartas-feiras, melhor dizendo, justamente porque quarta-feira é dia de futebol. Mas terça-feira também é dia de futebol. E de 45 dias para cá, todo dia tem sido dia de futebol no campo político, né? Essa seara política. O jogo político tem início já há algum tempo e nós estamos aqui com um desses jogadores das eleições de 2020, da eleição suplementar ao Senado, que é o Reinaldo. Primeiramente, eu quero apresentar meu colega, meu amigo Vinícius de Carvalho, que me dá a honra aqui de dividir a tela, de dividir as perguntas, as trocas de passes aqui. Vinícius de Carvalho, que é graduado em administração, especializado em gestão pública, também especializado em ciência política, onde nós tivemos aí uma reaproximação, afinal de contas, nossa relação começou lá na TV Band, né, Vinícius, em 2015, o Vinícius fazendo os comentários de política e eu, então, como repórter de rede da TV Band, e tivemos um reencontro aí nos bancos de universidade, que a gente ainda não tínhamos vivido essa experiência ainda, né, Vinícius? Em 2016, né? 2017, melhor dizendo, né? Fizemos a pós juntos, né? 17 em ciência política, é isso mesmo. E também mestre em História e doutorando em História. E quero te dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo, viu, Vinícius? Mais uma vez aqui comigo. Ok, obrigado, Hugo. Boa noite para você. Boa noite para o Reinaldo Moraes, né, que está conosco. Fico muito grato pela aceitação do convite, né? Com ele nós praticamente fechamos a série, né, dos 10 candidatos, né? Fizemos 10, né? Vai ficar faltando um, que é o Procurador Mauro. E aí que bom que ele aceitou, né? Que você aceitou, Reinaldo. Que aí você vem se posicionando como um nome novo, né? Fator novo nessa eleição. E aí nós não poderíamos negar, né, essa informação para o nosso internauta de conhecer melhor você e as suas propostas, né? Então, agradeço muito, Hugo, pela oportunidade, é sempre um prazer muito grande estar com você, com nossos convidados e com os internautas, né, que nos acompanham na tua fanpage e também nas minhas mídias, né, que eu sempre compartilho lá no Siga Vinícius de Carvalho também, no Facebook e no Instagram. É isso aí, bom estar aqui com vocês. Obrigado, Reinaldo. Deixa eu então apresentar o nosso entrevistado aqui, né? Além de pré-candidato ao Senado, até ele chegar aqui, o Reinaldo tem uma grande trajetória aí, né? Ele tem 49 anos de idade, é natural do Paraná, e é casado e pai de 3 filhos. A formação dele é em zootecnia, né? Cursou mestrado na área de nutrição animal, tendo dedicado grande parte de sua vida ao empreendedorismo no ramo alimentício. Foi responsável pelo surgimento dos maiores frigoríficos do país, né, que é a Suinobras Alimentos, BR Frango, Park Foods e a Frangobras. É um visionário, né? Inclusive autor de livros. Depois eu quero que ele conte um pouquinho isso para a gente também. Durante 8 anos trabalhou com pesquisas na área de produção de espirulina. Eu quero que o senhor traduza isso aqui para a gente, viu, Reinaldo? Espirulina, eu não faço nem ideia o que é espirulina e acho que muita gente que nos assiste também não imagina o que é espirulina de alta qualidade. É um alimento, aqui diz que é um alimento dos astronautas da NASA, que agora é cultivado. Em 2019 ele lançou o Spgreen, que produz a espirulina 100% pura em grande escala. Hoje eu estou aqui com o Reinaldo, né? Contei um pouquinho aqui da história, da trajetória dele. Já quero te agradecer pela presença e te faço a primeira pergunta. Explica um pouquinho mais para a gente o que é espirulina, Reinaldo. Tá bom, Hugo. Eu quero agradecer você, Vinícius, pela oportunidade.
Mais uma vez, desculpe pelo desencontro de agenda, mas hoje deu certo. Bom, a espirulina, ela é uma cianobactéria, uma alga cultivada em tanques, é uma alga já milenar, só que muito poucas pessoas a conheciam. E hoje nós temos aí mais de 1.000 trabalhos científicos falando a respeito da espirulina. E a espirulina, hoje, ela compõe a dieta dos astronautas. Então, aqueles comprimidinhos, aquelas cápsulas que vocês veem os astronautas da NASA se alimentando quando eles vão para o espaço, é espirulina que eles estão consumindo, né? Que é um alimento considerado pela ONU como o melhor alimento da humanidade, pela FAO como o alimento do futuro, né? E ela tem 70% de proteína, tem cadeia de aminoácidos completos e é também, né, pelo FDA considerado aí como a queridinha do sistema imunológico, porque a espirulina ela tem uma série de ativações metabólicas no organismo humano. Então, a espirulina é isso, e nós trouxemos, já faz mais de 8 anos que a gente vem pesquisando a respeito da espirulina, trouxemos aqui para o Mato Grosso, e aqui no Mato Grosso nós produzimos, além de milho, soja, suíno, produzimos também o alimento dos astronautas. Temos aqui uma planta no Mato Grosso que é a maior de produção da América Latina. Bacana, Reinaldo. Bom, está explicado então o que é a espirulina. Agora, Reinaldo, dando o pontapé inicial aqui na nossa partida, já como de hábito que eu sempre faço aqui, né, eu inverti a ordem, fiz a pergunta da espirulina porque isso me chamou a atenção, mas a primeira pergunta que eu te faço é: que time o senhor torce? Rapaz, eu sou santista. Mais um santista aqui na nossa live, hein, Vinícius? Tá vendo? É verdade, ontem já teve o Fávoro, né? Ontem também é santista, seu adversário, Reinaldo. Carlos Fávoro também é o torcedor do Santos. Nisso vocês não vão brigar, né? Na torcida pro Santos. Torcemos pelo melhor time. Não vão divergir nesse assunto, né? Bacana, muito bom saber. Bom, Reinaldo, eu vou dar o pontapé inicial aqui então na nossa entrevista, partindo aí saindo dos campos de futebol para o campo político. O senhor é um outsider, é um novato, nunca participou, nunca foi testado nas urnas e vem aí para uma disputa grandiosa, né, uma disputa majoritária. Eu queria saber o que te motivou a tomar essa decisão de ser candidato ao Senado. Hugo, o que me motivou foi a indignação de nós vermos como ainda, né, as políticas públicas, como ainda as candidaturas que são colocadas para disputarem cargos majoritários, para disputarem eleição, elas ainda estão com aquele ranço, com aquela estrutura do passado, né? E a nossa expectativa, a minha expectativa como cidadão, é que a partir de 2018, com a eleição do presidente Bolsonaro, né, da maneira que ele foi eleito, sem grandes arcos de aliança, sem gastar milhões em campanha eleitoral, né, sem ter toda essa estrutura que o pessoal chama, né, sendo eleito, eu pensei que isso já pudesse ter sido trazido, essa mensagem para a população e principalmente para os candidatos. Mas quando você vê as pessoas, né, que estão se colocando à disposição para disputarem uma eleição e ainda por cima, né, muitas vezes até outros candidatos que se dizem novos, né, outsiders, entrando agora na vida pública, mas fazendo exatamente o que os políticos profissionais fazem. Então, esse sentimento de indignação, entendeu? Esse sentimento de que é possível fazer mais, esse sentimento de que é possível fazer de uma maneira diferente, que é possível você, através de um cargo público, entregar muito mais para a sociedade. É isso que me motivou. Se você falar, Reinaldo, você tem ambição pelo poder? Não, não tenho, né? Graças a Deus, Deus me deu uma família linda, me deu bons negócios, eu tenho condições hoje, né, de poder ter acesso aonde praticamente todos os lugares aonde o senador poderia ter acesso. Meus negócios são todos privados, não tem qualquer negócio com prefeitura municipal, com o governo do estado ou com o governo federal, né? Não tenho nenhuma motivação empresarial para me levar a entrar pela política. Muito pelo contrário, né? Quando a gente acaba se dedicando e se colocando à disposição da vida pública,
você geralmente acaba perdendo de forma direta ou indireta, né, dentro da sua estrutura empresarial. Indireta porque você vai estar se ausentando, né, por um período da empresa, e se for eleito vai se ausentar muito mais ainda, né, e isso acaba trazendo prejuízo, ainda mais nós que somos uma empresa familiar, começamos do zero e Deus tem nos abençoado nesses negócios. Mas também seria muito egoísmo se nós pensássemos apenas, se eu pensasse apenas na minha família. Na verdade, se eu pensasse apenas no bem-estar da minha esposa e dos meus filhos. Então, eu acredito que eu estar me colocando à disposição da população do Mato Grosso para poder representar o estado do Mato Grosso é sim uma missão que eu creio que eu posso ser um canal de bênção na vida das pessoas. E assim como eu, né, que nasci numa família humilde e que pude, né, ter a bênção de Deus através da educação de qualidade que eu recebi, estudando a vida toda em colégio público, mesmo assim tendo acesso a uma universidade e tendo conseguido me formar e cursar um mestrado, tudo em universidade pública também, foi através dessa profissão e de muito trabalho é que eu consegui estar aqui hoje, como um trabalhador, como um empresário bem-sucedido, como um pai de família, e que não depende da política, que não depende do cargo de senador. Isso é o que mais me motiva, porque eu vou ter independência para poder tomar decisões e para poder propor projetos que possam melhorar e dar dignidade à família mato-grossense. Bacana. Passando a bola para você, Vinícius. Ok, vamos lá então, Hugo. Vamos perguntar para o Reinaldo. Bom, em parte você já abordou, né? Tem outros dois candidatos, né, nessa eleição que vem com essa linha também de novatos, né, de neófitos na política, e os dois estão nesse campo aí do bolsonarismo também, como o senhor, que são a Fernanda Rubia, né, que é tenente-coronel da Polícia Militar, né, pelo Patriotas, e o Euclides Ribeiro, um advogado também pelo Avante, né? Nós já entrevistamos os dois, né? E aí eu quero saber de você esse caminho, se foi pelo bolsonarismo mesmo, como é que você chegou ao PSC, né, que é o partido ao qual você está filiado, que é um partido muito ligado aos evangélicos, né, especialmente à Assembleia de Deus, né? O PSC é tido como braço político da Assembleia de Deus. Esses são dois eleitorados muito fortes, né, e duas bancadas que apoiam muito o Bolsonaro, né? A bancada empresarial, ele tem um forte apoio entre os empresários, e os evangélicos, né? São dois grupos sociais. Então eu quero saber se o seu caminho veio daí, realmente, veio dos empresários, do fato de ser evangélico também. Como é que você chegou ao PSC, enfim, a sua pequena trajetória política, Reinaldo, como é que você deu? Eu, quando decidi a filiação partidária, eu pensei em um partido que pudesse defender princípios e valores do que eu acredito, né? Não foi em função de placa de igreja ou porque um partido ou outro é mais ligado a alguma denominação. Não foi esse o quesito que eu analisei para poder estar me filiando. Mas sim, o que o estatuto, né, do partido, o que o partido, os integrantes dele, colocavam como sendo a verdade, como sendo o objetivo daquela agremiação partidária. Então, o Partido Social Cristão já diz isso, né, que é um partido cristão, que luta pelos princípios e valores, que luta a favor da vida, que é contra a legalização da droga, que é contra o aborto, que é a favor, né, de você poder ajudar os menos favorecidos com projetos sociais, com geração de emprego e renda, com uma política mais voltada para um Estado mínimo, né? Você ser liberal na economia, mas conservador nos costumes. Então, isso é o que o Partido Social Cristão defende, né? E é isso também que eu creio, né, nesses princípios e nesses valores. Essa foi a minha primeira motivação com relação à filiação partidária. E quando você fala a respeito do bolsonarismo, né, então nós vemos, tem a candidata, né, Fernanda, que está tenente-coronel, que também tem defendido essa bandeira, mas tem dito que tem defendido, né? Só que muitas vezes a gente não vê essa defesa anteriormente, né? E nós não estamos juntos com o presidente Bolsonaro de março para cá, com a eleição para o Senado. Muito pelo contrário, a gente já tem uma história, uma trajetória de muito tempo, antes da eleição, antes até da eleição presidencial, né? Quando o próprio presidente, quando então deputado federal,
né, Jair Messias Bolsonaro, se filiou ao Partido Social Cristão para ser candidato a presidente pelo nosso partido, né? Infelizmente, nos últimos minutos, nas últimas semanas e meses aí antes da disputa de eleição, por uma questão pessoal, nada com questão partidária, nada por ser contra o que o partido defende ou os ideais que o presidente defendia, acabou tomando um outro rumo e indo para um outro partido para disputar a eleição presidencial. E também quando você coloca, né, só estou fazendo esses comparativos para a gente não se colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Quando você fala a respeito também da candidatura do Euclides, o Euclides não é bolsonarista, né? O Euclides está no Partido Avante, coligado com partidos de esquerda, né? Com PDT, com PSB, com PROS, é uma posição bem diferente do próprio presidente Bolsonaro. Inclusive, até esses dias aí nos áudios que foram difundidos pela imprensa aí no Estado, né, na própria negociação dele de apoio com o PDT, o próprio deputado Allan Kardec deixa claro isso, que o Euclides não é bolsonarista e que ele é a favor do Ciro Gomes e quer defender as plataformas do Ciro e acabou negociando a estrutura, né, para poder ter o apoio desses partidos que estão junto com ele, né? Então, são posicionamentos bem distintos. Ok, você não acha que é um perigo, Reinaldo, de rachar esse eleitorado? Porque houve tentativa de composição, até você mesmo chegou a procurar, eu acho que a Fernanda Rubio, para compor sua suplência. Enfim, como é que você vê essas 4 ou 5 candidaturas no mesmo campo? E tem o Fávaro também, né? O Fávaro ontem, ele parecia líder do governo Bolsonaro no Senado, né? Ele ontem aqui conosco. Nada como a aprovação do presidente subindo para todo mundo virar bolsonarista, né? Isso, como é que você agora vê isso? Quando ele estava apanhando, quando ele estava com a popularidade em baixa, né? Porque não estava montando esse arco de aliança com o Centrão, né? E participando desse jogo para tentar a tão sonhada governabilidade, esse pessoal estava tudo fora, ninguém aparecia, né? Agora estão começando a aparecer. É lógico que se nós tivéssemos uma candidatura única, né, que pudesse você ter 2 ou 3 desses candidatos hoje que se apresentam para a população do Mato Grosso com opção, se estivessem todos juntos numa mesma chapa, ou se algum ou outro tivesse desistido, porque já está ocupando o mandato e não teria o porquê estar disputando a eleição novamente agora, nós poderíamos ter uma conjunção de votos, né, mais firme para esse eleitor. Mas eu acredito que o eleitorado, né, mato-grossense, ele já está bem maduro para poder discernir, né, em quem votar. Nós já temos visto isso em 2018. Então, eu não acredito que eles vão ficar muito divididos, não. Até porque, né, o que acontece? Nós não precisamos apenas de um senador eleito agora em 2020 para chegar lá e apertar o botão em tudo que o presidente Bolsonaro diz para votar. Fala assim, vota aqui, faz o xizinho e vota. Não é isso. Nós precisamos muito mais do que isso. Nós não precisamos eleger um senador que vote apenas com o presidente Bolsonaro. Nós precisamos votar num senador que represente o estado do Mato Grosso lá em Brasília, que conheça as necessidades do Mato Grosso, que conheça aonde que nós podemos contribuir para o desenvolvimento desse estado. Então, nós precisamos tirar, né, aí da nossa representatividade esses políticos profissionais que entra ano, sai ano, estão disputando a eleição. Disputa agora, daqui 2 anos disputa de novo, depois mais 2 anos disputa de novo, como se só eles pudessem representar o povo e o estado do Mato Grosso. Então, nós precisamos ter pessoas que tenham, sim, condições e competência para poder ajudar o presidente Bolsonaro e ao Brasil a fazer as reformas que nós tantos precisamos. Então, você não precisa só votar, mas você precisa ter liderança, você precisa ter competência, precisa ter experiência administrativa, precisa saber aonde o calo aperta da população do Mato Grosso para poder ajudar. Como que nós vamos ajudar o estado do Mato Grosso a desenvolver, a crescer, a não ter desemprego, a você desenvolver as regiões, se você não tem uma experiência nessa área, né? Se você, eu costumo dizer assim, se você nunca teve que pagar um imposto, uma DARF, se você nunca teve que pagar um boleto, né? Se você não tem como pagar uma folha de pagamento, se você não sabe, né, o que é
você girar a economia e de conseguir abençoar a vida de pessoas, né, dando a elas a condição de ter um salário digno, como que você vai conseguir fazer com que o nosso estado do Mato Grosso se desenvolva? E eu acredito, sim, que a melhor maneira de nós representarmos o estado do Mato Grosso lá em Brasília como senador é poder abençoar aqui esse estado com geração de emprego e renda. Né? Você transformar essa matéria-prima que é produzida hoje no Mato Grosso, milho, soja, algodão, que nós exportamos hoje apenas como matéria-prima, e industrializar isso. E a gente poder gerar emprego e renda aqui. Ao invés de nós mandarmos 3 navios de milho, de soja exportado, né, para a China, para outros países, que acaba não gerando impostos aqui, né, por conta das leis de incentivos, da Lei Rouanet e da Lei Candir, desculpa, né, da exportação, nós precisamos, sim, transformar essa matéria-prima em ração animal, em proteína animal, né, agregar valor em tecelagem, em fiação e gerar emprego, porque a gente vai conseguir exportar um produto com valor agregado até 10 vezes superior a este matéria-prima e também você conseguir fazer com que deixe um rastro de desenvolvimento aqui no estado. Ao invés de você mandar commodities, mandando produto acabado, você vai gerar 50 vezes mais emprego do que vender matéria-prima. Então, é isso que nós acreditamos que nós podemos fazer. É isso que nós precisamos estar muito atento em quem nós vamos votar nesse ano, em 15 de novembro. Em pessoas que tenham, sim, o perfil para poder fazer o que a senadora Selma estava fazendo, combater a corrupção, né? Sem você ter lastros, sem você ter amarras partidárias e conchavos políticos e estruturas, né, que foram negociadas agora nesse período de campanha, que não vão deixar, muitas vezes, ter liberdade lá na frente para decidir e combater a corrupção. Combatendo a corrupção, sobra mais dinheiro para a obra, sobra mais dinheiro para investir, sobra mais dinheiro para a saúde, para a educação, sobra mais dinheiro para o Estado e para o Brasil. Bacana, candidato. Bom, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, até o senhor tocou nesse assunto agora há pouco, é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos entrevistados aqui. Eu queria saber a opinião do senhor em relação ao Lei Candir, ao FEX, o que o senhor pensa sobre essa política de desoneração? Fala um pouquinho para a gente, e isso o senhor deve já fazer um link aí, de repente, com uma matéria que provavelmente, caso o senhor seja eleito, o senhor deve ter de enfrentar lá no Congresso Nacional, que é a reforma tributária e a guerra fiscal. Se o senhor respondesse um pouquinho para a gente, qual que é a sua opinião sobre esses temas? Ok. Eu sou a favor do livre comércio, né? Eu acredito que nós temos que ter um Estado mínimo, um Estado que se concentre apenas na saúde, segurança e educação. E o restante, deixe para a iniciativa privada, que vai fazer melhor, mais barato e mais rápido. Então, esse é o meu posicionamento. Com relação à questão da Lei Candir, eu acredito, como eu disse já há pouco, que nós não podemos exportar impostos, exportar tributos. Nenhum país faz isso, ok? Agora, a compensação para o estado do Mato Grosso, ela não tem sido feita adequadamente, né? Porque através do agronegócio, das nossas exportações, nós estamos ajudando no superávit primário, estamos ajudando no superávit da balança comercial, né? E nós não estamos tendo muito a contrapartida disso. Agora, como que nós podemos ajudar? Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos hoje, dentro do estado, um dos maiores custos que nós temos é energia elétrica. Nós pagamos aí quase 40% de ICMS, né, na nossa fatura de energia elétrica. A dona de casa paga, o comerciante paga, o industrial paga. Aí nós queremos desenvolver o Estado. Como que nós vamos desenvolver o Estado? Para desenvolver o Estado e industrializar essa matéria-prima e parar de vender commodity, vender só milho e soja sem processar, nós precisamos atrair essas indústrias para cá. Aí chega aqui no Mato Grosso, nós estamos num estado longínquo, né? Difícil acesso ao mercado, tanto de exportação como ao mercado interno, porque nós estamos fora do grande eixo de consumo em todas as áreas, na verdade, os grandes centros aí da região sudeste e sul principalmente, e nós precisamos atrair essas indústrias. Daí ela chega aqui, você tem uma carga tributária, né? Eu estou dando um exemplo aqui, um exemplo é o ICMS na fatura de energia elétrica, o Estado acaba não fazendo nada com relação a isso, e aí nós temos uma produção excedente de energia aqui no estado do Mato Grosso.
Essa energia elétrica, sabe o que nós fazemos com ela? Nós exportamos energia elétrica para outros estados da federação, ou seja, para os nossos estados concorrentes. Aí as indústrias vão lá em São Paulo, vão em Goiás, vão em Minas, instalam as indústrias lá e nós vendemos energia elétrica daqui do Mato Grosso para lá sem pagar zero, pagar nada de ICMS. Entendeu? Então, para trazer as indústrias para cá, tem que pagar 40% do ICMS. Agora, para vender energia elétrica, para gerar emprego em outro estado, o estado não recebe nada. Tá certo isso? Eu acho que essas políticas são contraditórias. Nós temos que atrair indústrias para cá. Então, com relação à guerra fiscal, né, chamada guerra fiscal, eu sou a favor de quem pode mais chora menos. Então, se um estado é competente, né, se nós tivéssemos um governador competente que conseguisse reduzir a carga tributária, que conseguisse reduzir o tamanho do estado, diminuir cargos públicos, diminuir impostos, esse estado ia ser mais atraente para poder que mais indústrias pudessem vir para cá. Então, se ele reduzir o ICMS, tudo bem. Se ele der incentivo fiscal, tudo bem. Então, quem for mais competente, é lei de oferta e procura. O estado for mais competente, vai atrair mais indústria. Quem for menos competente ou incompetente, vai afastar as indústrias do seu estado. Então, eu penso dessa maneira, que nós devemos ter políticas públicas que possibilitem a concorrência, inclusive entre estados. Perfeito, bacana. Vinícius, está contigo. Ok, então, eu quero saber o teu posicionamento, Reinaldo, sobre esse modelo econômico de Mato Grosso, né? Você é um empresário do agronegócio, né? Olhando a cadeia produtiva toda, né? Tanto na parte de criação, né? De suínos, né? No caso que é o teu forte, e também na parte industrial, né? Com a pergunta que você respondeu para o Hugo, né? No começo é um produto industrial, né? Do que você gera, né? Só que é um modelo muito criticado, né? Em Mato Grosso, porque ele tem aí cerca de 40 e poucos municípios, 43 municípios que tem um volume de produção muito grande. Inclusive a tua região aí de Diamantino, né, que é a tua base mais, é um município que é bem integrado, e daí para cima, né, Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop e outros, né, mas há um outro conjunto de municípios no estado que são menos dinâmicos, né, são menos integrados nessa economia, né. Então, como é que você vê esse modelo de desenvolvimento do agronegócio? Ele é concentrador de renda ou não? Quais são os impactos sociais dele? A questão ambiental também dele, se ele gera impactos ambientais? E o que você pretende fazer sobre isso como senador? Eu quero, como senador, ajudar a mudar isso que está instalado no Mato Grosso. Para mim, como mato-grossense, é uma vergonha nós vermos o que está acontecendo no nosso estado. Mas quando você anda, aí vamos falar assim, quando você sai fora desse eixo maravilhoso de prosperidade, de pujança da BR-163, compreendido aí entre Rondonópolis e Sinop, né? Porque quando aparece a matéria no Fantástico, principalmente no início da colheita, nós vemos o quê? Essas planícies, né? Esses chapadões maravilhosos, com essas colheitadeiras, que só faltam falar hoje de última geração, né, aparecendo nas reportagens. Essa é a visão do Mato Grosso que nós temos, né? Essa é a visão do Mato Grosso que está dando certo. E nós queremos isso mesmo, não sou contra não. Eu acho excepcional. Agora, o que eu quero é que esse desenvolvimento não fique apenas nesse eixo da 163 entre Rondonópolis e Sinop. Porque quando você vai andar, né, como eu andei e conheço aí praticamente todo o estado, todas as regiões do estado, né, quando você pega ali da região de Cáceres e você começa a subir essa linha com a fronteira, aí com a Bolívia, Rondônia, né, passando aí por Nova Lacerda, por toda essa região, você fala assim, mas será que eu estou no Mato Grosso mesmo? Né? Aí você vê uma região, muitas vezes, com pastagem degradada, você vê uma região com municípios não tão pujantes, muitas vezes municípios sem infraestrutura, sem geração de emprego, as pessoas tendo que sair da sua cidade para buscar posto de trabalho em outro lugar, porque está estagnado. Quando você vai lá para o Nortão e você começa a visitar, né, Comisa, você vai lá para cima, vai para Ipuanã, você vai para essa região toda, você começa a ver que o desenvolvimento que nós conhecemos aqui no Médio Norte, nessa região sul do estado, ela não é a mesma. Aí a hora que você vai para o Vale do Araguaia e você tem que andar 150, 200 quilômetros para chegar numa cidade sem pavimentação, e você chega lá, muitas vezes você não tem água tratada de qualidade, você tem zero de saneamento básico,
e você começa a andar para aquelas ruas empoeiradas e você começa a pensar assim, mas será que eu estou no Mato Grosso, ou estou na Caatinga do Nordeste, ou estou na África, ou estou no Velho Oeste americano? Então, é uma discrepância muito grande e é inadmissível que o poder público, que os governantes que já passaram pelo nosso Estado, tanto no Poder Legislativo como no Poder Executivo, não olhar para essas regiões e não mudar esse modelo econômico. Então, nós não podemos ter essa concentração apenas nos municípios que estão dando certo. Não, agora nós precisamos, sim, mirar essas outras regiões, Vale do Araguaia, muitas vezes, né, conhecida lá como o Vale dos Esquecidos, por esse nortão, né, que tem toda uma pujança, que agora que a agricultura está chegando para lá, e também essa região oeste, onde tem muito a ser feito. Então, nós precisamos, sim, não olhar para interesses de grupos econômicos, não olhar para interesses de grupos políticos e pensar o Estado do Mato Grosso de uma maneira geral. Agora, se os políticos que estão aí estão falando que vão fazer isso daqui para frente, por que não fizeram antes? Não é verdade? Por isso que nós estamos aqui como candidato ao Senado para pedir uma chance para nós podermos fazer diferente e ajudar a desenvolver o Estado do Mato Grosso através de leis e através, né, dessa estruturação que pode ser feita junto com o governo federal, como trazer programas de incentivo, trazer programas de desenvolvimento para podermos fazer com que o Estado do Mato Grosso seja mais homogêneo e toda a população do Mato Grosso tenha acesso aos mesmos benefícios. Benefícios do emprego, benefícios da educação, benefícios de obras que dão qualidade de vida para a população. Ok, Reinaldo, dentro desse tema você abordou algumas regiões, né, que são tidas como problemáticas no estado, em termos de desenvolvimento, na Grande Cáceres e o Araguaia, mas outra região também complicada é aqui o Vale do Rio Cuiabá, né? A região metropolitana aqui tem seus problemas. Fica tão perto, né? Pois é. Como é que você vê, quer dizer, qual seria a tua proposta aqui como senador para essa região aqui do Vale do Rio Cuiabá, a região metropolitana, que tem aí 30%, 31% da população e do eleitorado de Mato Grosso? A minha proposta é troca todo mundo. Se os que estão aí não fizeram até hoje, nova direção? 100%, gente. Eles já não fizeram. A realidade está aí. Você mesmo está dizendo. Estamos aqui na região metropolitana e não estamos tendo, né, desenvolvimento, não estamos tendo cuidado com essa população de baixa renda, não tem infraestrutura nos bairros, não tem saneamento, não tem educação, não tem saúde. Troca todo mundo. Essa é a minha sugestão. Né? Não tem o que fazer. Tem que colocar gente nova para ter ideia nova e fazer diferente. Porque os que já estão aí ou já passaram por esses cargos já tiveram oportunidade e não fizeram. A realidade é essa. Não adianta ficar dourando a pílula. Tem que falar a verdade. Sob nova direção, né? Você está igual aquele pessoal, não reeleja ninguém, né? Tem uma hashtag aí, né, nas redes sociais, não reeleja ninguém, né? Você é técnico de futebol, você escala o teu centroavante 15 jogos e ele não marca jogo e teu time perde, você vai continuar escalando ele até quando? Tira ele, manda para o banco, dá cartão vermelho, vende ele, manda para o concorrente e coloca gente nova com vontade de querer fazer diferente. Verdade. Hugo? Bacana, Reinaldo. Bom, aqui é um espaço democrático, né? Eu quero aqui agradecer a todos os nossos internautas, as pessoas que nos acompanham aqui nessa noite. O Jimenez mandando um recado aqui. MacGraver, Max, né, também participando. A Maria Alice, a Helena Manhães, minha colega jornalista. Um grande abraço para você, minha amiga. Leandro Figueiredo, também participando. Alípio Manhães, marido da Lena também aqui, Silda Castanho, Miguel José Olives, Miguel, se eu não me engano, é de Rosário Oeste, né? Miguel, salvo engano, Miguel ele é radialista e é parente do Pedro Táxi, não tenho certeza. Miguel, se eu estiver errado, me corrija, mas eu acho que eu me lembro de ter te conhecido aí na rádio em Rosário Oeste. E a pergunta, aliás, uma afirmação dele, e vou te dar a oportunidade aqui de respondê-lo, Reinaldo, mas ele diz assim, ó, seu frigorífico em Rosário tem mais de 15 anos parado, um elefante branco, uma gestão. Se o senhor puder responder ele aí, Reinaldo, o que o senhor diz sobre isso? Como que é o nome dele mesmo? Me desculpa. Miguel José Olives. É isso aí, Miguel. É isso que nós temos que fazer, entendeu? Nós temos que falar, colocar a verdade, né, nos fatos. Eu agradeço você pela oportunidade. Né? Nós temos, é igual obra pública, entendeu? Quantas obras públicas que nós temos aqui paradas? Né? Pega o exemplo aqui do VLT, pega o exemplo do hospital, quanta coisa inacabada. Né? O que nós temos que fazer?
para poder mudar isso? Trocar as pessoas, entendeu? É isso que precisa ser feito. Lá em Rosário Oeste é a mesma coisa. Aquela obra estava acabada de uma outra empresa que começou a construir e parou a obra. E ela ficou lá inacabada. Sabe o que eu fiz? Fui lá e comprei ela há 3, 4 anos atrás. E nós vamos retomar aquela obra. Sabe por que eu não retomei ainda, Miguel? Você já viu falar um tal de licença ambiental? Já viu falar de você tirar licença para você poder fazer funcionamento, aprovação em diversos órgãos? Já viu falar de burocracia? Então, é por isso que ainda a obra não está aí ativada. Mas tem uma boa notícia para você. Quando eu cheguei em Diamantino, a Granja de Diamantino estava sendo desativada. Era uma das maiores granjas do Brasil e estava sendo fechada. Tinha apenas 50 funcionários e 20% das instalações utilizadas. Dentro de 3 meses, ia acabar 100% do plantel de suíno e todos os funcionários iam para casa. Sabe o que eu fiz? Investi algumas dezenas de milhões de reais lá de recurso próprio, reformei a granja, ampliei, automatizei, e hoje só em Diamantino nós temos 350 funcionários, 350 famílias trabalhando diretamente ali na granja. Somos o segundo maior empregador de Diamantino e o primeiro de Alto Paraguai, porque vem de lá, né, 4 ônibus todos os dias para trabalhar ali em Diamantino. Nós chegamos em Pedra Preta, tinha uma granja desativada lá também. Tinha apenas 2 funcionários cuidando para não invadir. Não tinha mais nenhum animal. Sabe o que nós fizemos com aquela granja que estava parada por incompetência ou por desacreditarem nos projetos? Visitamos o mundo todo, eu e meu filho, escolhendo as melhores genéticas que existiam no mundo de suíno. Importamos esses animais. E hoje... Desculpa. E hoje nós temos uma das melhores genéticas suínas do mundo produzidas aqui no Mato Grosso, numa granja que estava fechada, que estava com uma obra inacabada. E lá estamos gerando dezenas de empregos. Sabe outra coisa que nós fizemos? Chegamos em Tangará da Serra, tinha um frigorífico que fazia 7 anos que estava fechado. Nós, junto com um sócio, reformamos, ampliamos, transformamos do abate de bovino para o abate de suíno e abatemos ali em Tangará da Serra, agora, há 2 anos que nós assumimos aquela unidade, mais de 20 mil suínos por mês, gerando centenas de empregos. Chegamos em Várzea Grande, um frigorífico parado 5 anos, reformamos, ampliamos e gerando centenas de empregos. E queremos fazer o mesmo em Rosário Oeste. Só não conseguimos evoluir ainda, porque ainda nos faltam algumas licenças e ainda temos que vencer algumas etapas. Mas é isso que nós queremos fazer. Né? Mas aquele frigorífico não fomos nós que construímos, não. Nós só estamos pegando para poder transformar. E é isso que nós queremos fazer. Ajudar a transformar o Mato Grosso e o Brasil. Bacana, acho que está respondido aí, viu, Miguel? Mas obrigado pela tua colocação. Essa aqui é para você, ó, Vinícius. Excelente, parabéns, meu amigo e professor Vinícius, Rafael Costa Neves. Mandando um abraço para você. Mas ele não é só para você, não. Ele também manda pergunta aqui para o Reinaldo, dizendo assim: esse candidato é bom, gostei dele. E a pergunta: ele apoia o Abilinho para prefeito? E aí, o que o senhor responde? O Abílio e o Velaton são grandes amigos, grandes pessoas, fizeram um grande trabalho aí na Câmara de Vereadores no combate à corrupção, e o PSC está coligado com o Abílio e com o Velaton aqui em Cuiabá. O PSC está apoiando a candidatura do Abílio e do Velaton. Bacana. Reinaldo, você estava falando um pouquinho aí sobre burocracia e eu queria entrar Eu vou ter que virar o celular aqui para colocar para o cabo. Espera que eu vou ficar de ponta cabeça um pouco. Não, fica tranquilo. Pode... Aí, vai, vou ficar em pé aqui, pronto. Perfeito. O programa ao vivo é assim, né? É isso aí. Quem sabe faz ao vivo. Reinaldo, a gente estava falando um pouquinho sobre a burocracia, né? E também sobre a máquina pública, né? O Bolsonaro encaminhou aí uma reforma administrativa. Eu queria saber qual é o teu pensamento em relação à estabilidade do emprego, ao enxugamento da máquina pública. Um dos teus concorrentes aí, o senador, ex-deputado federal e também candidato ao Senado, Nilson Leitão, apresentou uma PEC no Congresso Nacional
prevendo a redução de, salvo engano, em torno de 500 cargos públicos no Brasil, em todas o legislativo, né? A estrutura do legislativo federal, estaduais e municipais. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Qual que é a tua avaliação em relação a essa mensagem que chega ao Congresso Nacional hoje? Primeiro eu queria saber, né, eu acho louvável, né, essa PEC que o ex-deputado apresentou, mas eu gostaria de saber o que é que ele reduziu de cargo comissionado quando era prefeito, ou o que ele reduziu das verbas que ele recebia enquanto deputado. Quanto que ele deu de economia, né, no Congresso por não utilizar esses recursos, não é verdade? Porque muitas vezes é fácil a gente fazer projeto de lei, jogar para a plateia, mas na hora que a gente tem que cortar a nossa própria carne, nós não damos exemplo, né? Então, eu estou só fazendo uma pergunta, eu não sei se ele fez isso ou não. Já fica aqui uma dica para ele poder responder futuramente, entendeu? Porque é muito simples eu falar, né, que eu quero fazer isso, que eu quero fazer aquilo, que eu vou fazer, que eu estou fazendo um projeto, ou que eu deixei lá alguma coisa, mas e na realidade, no dia a dia? Né? Quantos deputados estaduais aqui no Mato Grosso que abrem mão da verba indenizatória de R$65 mil por mês sem ter que prestar conta? Então, né, vamos começar por dentro de casa, aqui que está mais próximo. Então, o que eu falo? Eu acredito que nós precisamos, sim, ter uma reforma administrativa, até mesmo antes da reforma tributária. Nós precisamos diminuir o tamanho do governo, precisamos diminuir o tamanho dessa estrutura. Nós não aguentamos mais pagar tantos impostos. E eu estou falando aqui de quem é um pagador de imposto. Pagador de imposto da pessoa física, pagador de imposto da pessoa jurídica, pagador de imposto da folha de pagamento. Né? Estamos pagando muito imposto. Então, nós precisamos reduzir. E como que a gente reduz? Cortando benefícios. Começar cortando benefícios, gente. Não tem o porquê nós termos aí um senador que vai ter R$300 mil por mês para poder gastar. Não é muito dinheiro, além do seu salário. Então, aí você congela ou coloca um teto no gasto, né, do pagamento do salário, seja para deputado federal, para senador, que é R$33 mil, só que aí você dá 10 vezes mais de verba para ele, extra gabinete. Isso é salário disfarçado, né? Isso são benefícios que você tem para poder ficar fazendo campanha durante 4, 8 anos com dinheiro público, né? Porque os assessores nada auxiliam no gabinete, mas a principal função deles, nesse momento agora, que nós estamos vivendo, é estar correndo o estado todo, fazendo campanha para quem os acaba contratando, né? Essa é uma realidade que acontece. Então, nós vamos mudar com isso, acabar com isso. Sou a favor da reforma administrativa, sou a favor de nós revermos a questão dos concursos públicos. Eu acredito que nós precisamos rever a metodologia. Mudar uma regra quando ela já é estabelecida é complicado. Como que nós vamos agora, no meio do caminho, falar assim, não, vamos mudar tudo com relação aos benefícios do funcionalismo público? Não pode ser feito, já tem direito adquirido, mas nós podemos sim mudar as regras para as próximas contratações, para os próprios concursos, porque daí ninguém vai poder falar que você mexeu nos direitos dele, não é verdade? Porque se ele já prestou o concurso com a nova regra, ele já sabia o que estava valendo e o que ele ia ter de benefício. Então eu sou a favor de nós implantarmos meritocracia. Como que nós podemos melhorar a qualidade de vida dos nossos funcionários, do nosso funcionalismo público, dos nossos professores, né, dos nossos aí soldados, militares que estão no frente de batalha, o pessoal da área da saúde? Como que a gente pode melhorar isso? Então, será que um professor que consegue fazer com que 80% dos seus alunos consigam passar em provas do Enem, em escola técnica, será que ele tem que ter a mesma remuneração de um professor que consegue fazer que apenas 10% consigam ter boas notas? Mas no modelo que está aí hoje, se eles tiverem a mesma graduação, o mesmo tempo de casa, eles vão ter os mesmos benefícios. E aí nós não conseguimos ter meritocracia, a gente não consegue beneficiar as pessoas que mais produzem. Então, eu acredito que nós precisamos sim rever este modelo para os novos concursos e para as novas contratações. E reduzir, de uma maneira geral, a estrutura do governo federal e do governo estadual e dos governos municipais. Diminuir o tamanho do governo para que sobre mais dinheiro para gastar em infraestrutura e para gastar
nas áreas que o governo deve tomar conta, que é saúde, segurança e educação. Respondido. Vinícius, a pergunta está contigo aí. Ok, então, te ouvindo, Reinaldo, me lembrou muito o discurso de um outro empresário, também vindo do agronegócio, que há 18 anos atrás disputou a eleição de governador em Mato Grosso e ganhou, foi o Blairo Maggi, né? E desde então, mas era um discurso parecido, não, minhas empresas, tal, que eu fundei uma cidade, né, que foi o Sapezal na época, né, que o pai dele fundou, né, tem até uma estátua do André Maggi lá no Sapezal até hoje, né? Sim. Enfim, e aí, desde então, ele tornou-se o maior líder político de Mato Grosso, né? O Blairo Maggi foi ministro da Agricultura e foi senador. Como é que o senhor vê a atuação política do Blairo? Ele que está apoiando o Fávaro, né? E um outro que teve essa trajetória foi o próprio Mauro Mendes também, né? O Mauro, empresário, vindo da indústria, né, da Bimetal, teve uma passagem pelo Sistema S, ali, pela Fiente e tal, mas também entrou para a política depois. Como que o senhor vê esses dois empresários que foram para a política e estão apoiando hoje o seu adversário, o Fávaro? Olha, eu acho que o que tem que falar deles, né? Se a gente sempre fala que a gente tem que conhecer a árvore pelos frutos, não é verdade? Então, cada um de nós pode fazer uma avaliação, um pode enxergar de uma maneira, outro pode enxergar de outra. Agora, eles de alguma forma contribuíram, né? Ou para Cuiabá, ou para o governo do estado, né? Para o Mato Grosso como um todo. De alguma forma, eles fizeram um trabalho pelo estado do Mato Grosso. Agora, eu concordo com 100% das atitudes? Concordo com 100% do que eles fazem? Não concordo. Eu acho que tem maneiras que nós fazemos diferente, que nós fazemos melhor, né? Eu fiquei muito entristecido de ver o efeito do Simval mesmo, por exemplo, né, dentro do governo, né, o descaso que foi a eleição do Simval Barbosa. Então, na época, tiveram outras pessoas que apoiaram o Simval. Então, não quer dizer que você apoiar um candidato, né, como você está dizendo, que estão apoiando o Fávaro, que muitas vezes eles vão acertar na escolha daquilo que eles estão apoiando. Né? Só o tempo vai poder dizer. Mas eu acredito que a gente possa fazer diferente e fazer melhor. Legal. Então, uma crítica que o Blairo sempre recebeu foi na área ambiental, né? Tanto que ele ganhou aquele troféu de motosserra de ouro no primeiro mandato, né? No segundo mandato ele teve um cuidado maior com a área ambiental. E nós estamos com um problema grave hoje na área ambiental em Mato Grosso, especialmente no Pantanal, né? Aí eu quero a sua opinião sobre esse incêndio do Pantanal, quais seriam as causas, né? E quais são as responsabilidades que você vê para o governo aqui do estado, para o governo federal, especialmente para o Bolsonaro, né? Se o presidente atual e o ministro Ricardo Salles, né? Que é o ministro do Meio Ambiente, muito criticado, né? Qual a responsabilidade deles pelo que está acontecendo no Pantanal nesse momento, Reinaldo? Eu acho que primeiro a gente tem que olhar para dentro de casa, né? A gente tem que olhar primeiro quem são aqui mais próximos, né? Então, começar com a responsabilidade do nosso governador, né? Do governo do estado. Eu acredito que poderia ter sido feito diferente. Por quê? É a primeira vez que pega fogo no Pantanal? É a primeira vez que pega fogo no Cerrado Mato Grossense no período de seca, em agosto e setembro? Minha pergunta para o Vinícius Hugo, antes de eu continuar com a resposta. Não. É a primeira vez ou não? Não, né? Sempre acontece. Agora, o que foi feito nos últimos 10 anos, 5 anos, para poder, de estratégia, para poder combater isso? Eu não vi nenhuma política pública para isso. Né? Então, nós temos várias medidas que poderiam ser adotadas. Primeiro, que a gente fica... o que aconteceu com o Pantanal? Primeira coisa, você impedir que a pecuária e muitas daquelas áreas pudessem ser praticadas novamente. Mas espera um pouquinho. Você tinha áreas que já estavam abertas, áreas que já estavam lá consolidadas, e que muitas vezes agora foram impedidas que você tenha pecuária. O que acontecia nesse momento de seca? O gado estava lá, comia a pastagem, diminuía a quantidade de capim, que é o combustível para o fogo. Aí você não tem mais gado, aumenta a produção de matéria orgânica e aumenta a possibilidade de queima. Antes você poderia fazer a queima fria, né, nos meses aí de maio, junho, você dá uma acertada na área, diminuindo essa pressão de queimadas. Nós temos hoje no Mato Grosso, eu acho que é a maior concentração de aeronaves agrícolas do Brasil e uma das maiores do mundo. Agora, qual parceria que já foi feita com a iniciativa privada para que, nesse momento de agosto e setembro, e olha que coincidência, no mês de agosto e setembro, quando nós temos o efeito das queimadas
mais grave dentro do Estado é o período que as aeronaves estão paradas. Por quê? Porque não tem lavoura. Não está pulverizando milho na safrinha, não está pulverizando soja, não está pulverizando algodão. Elas estão paradas. Agora, por que não faz uma parceria, não faz um consórcio com os produtores rurais para que eles disponibilizem essas aeronaves para o combate imediato das queimadas quando elas ocorrerem em sincronia junto com o Corpo de Bombeiros? Por que não faz uma parceria onde essas horas voo que eles vão estar disponibilizando não sejam compensadas com a redução do custo do ICMS na aquisição do combustível para as aeronaves no decorrer do ano? Por que não pode ser feito isso? Agora, qual governo que já fez isso? Quem sentou e montou uma estratégia? Aí é muito fácil agora a gente estar criticando, né, e falando, mas dentro de casa nós não fizemos o dever. Sou muito favorável à política do ministro Ricardo Salles. Nós precisamos, sim, cuidar do meio ambiente. Nós não precisamos desmatar mais, nós não precisamos fazer nada errado, mas nós temos que cuidar da soberania nacional. Nós não podemos deixar que ONGs estrangeiras, que têm outros interesses, venham querer mandar aqui e fazer notícia e pautar notícia nos grandes veículos de comunicação, falando inverdades e muitas vezes patrocinadas por governos que não fizeram o que eles estão querendo que a gente faça aqui no Brasil. Desmataram, você vai para a Europa, o pessoal passa com o disco de arado dentro do rio, não tem uma árvore, não tem uma mata ciliar, não tem nada preservado. Aí depois querem vir aqui, colocar o dedo na gente e falar que nós estamos acabando com o mundo. Ué, então eles que vão lá e plantem, pegam a área deles produtiva e parem de industrializar e parem de fazer e plantem florestas lá novamente, recuperando rios, mananciais, ou então que eles venham com políticas de incentivo para poder pagar um pouco para nós aqui do que nós estamos preservando. Por que os créditos de carbono sumiram? Por que aquela política, né, que foi feita lá em Kyoto não foi para frente? Por que os países ditos desenvolvidos não querem pagar essa conta? Eles querem vir aqui e dar palpite, mas na hora de investir e colocar o dinheiro que eles estão gerando lá das áreas deles abertas, eles não querem fazer? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com tudo isso e a gente ser bem criterioso nessas avaliações. Perfeito. Eu queria saber qual o pensamento do senhor em relação a essa proposta aí, que inclusive ela também é assinada pela deputada federal de Mato Grosso, Rosa Neide, acerca da criação de uma legislação específica para o Pantanal. Afinal de contas, o Código Florestal ele abrange aí, 3 grandes biomas brasileiros, né, a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica, né? O que o senhor pensa sobre isso? Como que a gente pode melhorar? Ter uma legislação que contemple o homem do campo, o pantaneiro, que é muito, há 3 séculos, há mais de 3 séculos, cria gado ali naquela região do Pantanal, e o projeto, pelo que eu li, quer extinguir, quer acabar com essa cultura secular lá no Pantanal. Qual que é a tua opinião, candidato? Eu já respondi agora na pergunta anterior. Eu sou contra, né? Nós não podemos fazer isso, gente. Se nós já estamos lá, já tem área estabelecida, a pessoa já comprou sua propriedade, já desenvolvia sua atividade econômica ali, agora nós vamos fechar tudo isso, né? O Brasil hoje, quantos % da nossa área que nós utilizamos na pecuária e na agricultura? 20%, 23% da área do Brasil todo. Tem mais área preservada do que área agricultável. Nós não vamos querer criar outros parques, criar outras situações, terra indígena que nós temos, né? Esses parques nacionais, isso é demais. Eu acredito que hoje nós temos uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo. Pode comparar, compara com os Estados Unidos, compara com a Europa, compara com países desenvolvidos da Ásia. Nós já temos lei demais sobrando. O que nós precisamos fazer é cumpri-las, né? E a gente precisa desburocratizar e não aumentar a burocracia. Sou completamente contrário nós termos que preservar mais do que nós preservamos. Agora eu sou contrário também às queimadas, não sou favorável não. Agora eu acho que nós podemos sim ter políticas públicas de planejamento antecipado para proteger, para que não aconteça de novo na proporção que aconteceu. Sabe por quê? Senão vai chegar em agosto e setembro de 2021, quando eu for senador, vocês vão chamar o senador Reinaldo Moraes. O
que você me fala das queimadas aqui no Mato Grosso? Vou falar assim, pergunta para o governador Mauro Mendes o que ele fez do ano passado para cá, porque continua do governo do estado, e aí tem o período seco. Nós estamos aqui quase em clima desértico, gente. Chega a ter 6, 7% de umidade, 41, 42 graus. Qualquer faísquinha vira uma fogueira. Tem que cuidar disso, tem que ter políticas para a gente poder combater e ser muito mais efetivo quando acontecer. Não pode ficar um mês inteiro queimando e a gente apenas na igreja orando e pedindo para Deus mandar chuva, né? Precisa ter o esforço do homem, a inteligência, a competência, porque nós temos uma previsibilidade. Vai acontecer de novo. Já aconteceu nos últimos 10 anos. Então, pô, pelo amor de Deus, vamos errar em erro novo. Não vamos continuar errando. Vamos fazer diferente. Perfeito, Reinaldo. Bom, eu queria aqui ler uma pergunta do Eduardo Camargo sobre algo que a gente até também abordou aqui, que é em relação à questão dos cargos comissionados sem concurso público, que recebem muito, a questão das indicações políticas, né? E também sobre a redução da verba indenizatória. O senhor citou aí, mencionou o exemplo do Nilson Leitão, questionando se ele fez algum enxugamento no próprio gabinete dele. O senhor, caso seja eleito, pretende fazer alguma ação de redução, de enxugamento da tua própria estrutura no Senado Federal? O exemplo deve começar dentro de casa? Eu acho que nós temos que dar exemplo. Eu costumo falar que o nosso testemunho, o nosso legado, tem que falar muito mais alto do que as nossas palavras. Não é verdade? Não adianta eu ficar fazendo projeto de lei, ficar jogando para a torcida, ficar falando, fazendo promessas, se naquilo que está ao meu alcance, eu não faço. Então, com certeza, essa é uma das minhas pautas. Tanto é que eu não vou estar usando, agora na campanha eleitoral, recursos do fundo eleitoral, como praticamente todos os candidatos que são meus concorrentes, inclusive esse que você citou, vai estar utilizando. Não é verdade? Por quê? Porque eu acredito que nós temos áreas mais importantes para poder usar esse recurso do que ficar pagando combustível para candidato, ficar voando de avião, andando de carro, fazendo santinho, ou pagando adesivo, ou pagando lideranças para poder fazer campanha para ele. Então, eu sou contra isso, sou a favor da redução do número de cargos comissionados, sou a favor da redução das verbas indenizatórias e sou contra políticos profissionais. Se eu for eleito, quero cumprir por um período um mandato de senador, para que eu possa ali ajudar a implantar políticas públicas que vão ajudar a desenvolver o Mato Grosso, que vão melhorar a qualidade de vida da população, do senhor, da senhora, do jovem que está nos assistindo. Esse é o único objetivo. Depois vou para casa, vou tirar férias, né, vou cuidar da minha família, porque eu trabalho desde 6 anos de idade, já tenho 43 anos trabalhando, também um dia quero me aposentar. Bacana. Estou à disposição. Cortou aqui? Travou um pouquinho, Hugo. Normal, ok. Posso perguntar? Tá. Claro. Então, Renato, eu quero falar um pouco da questão política mesmo, tua, né? Porque, como todo candidato a senador, você tem 2 suplentes, né? É o nosso modelo político. Eu pessoalmente sou contra. Eu acho que o primeiro suplente tinha que ser o segundo colocado na eleição e o segundo suplente o terceiro colocado. Né? Mas hoje o nosso modelo é esse. Você tem 2 suplentes, um é do PRTB, lá de Nova Mutum, né? E o outro é do PSC mesmo, lá de Rondonópolis, né? Então, quem votar no Reinaldo estará votando também neles 2, né? Exatamente. Esses 2 suplentes podem assumir, né? Então, essa é a grande vantagem da nossa coligação, da nossa chapa. Então, eu queria te perguntar, o que você pode falar deles, os seus suplentes, e que articulação que você está tendo com as eleições municipais aí, né? Quer dizer, que candidatos a prefeito, vereador que estão te apoiando, como é que você está se relacionando com as eleições municipais também, Reinaldo? Primeiro que eu tenho uma grata satisfação de ter o Gilberto Catani como meu primeiro suplente, e também, que é lá de Nova Mutum e ali de Lucas do Rio Verde, e também o Nélis Farias, que é de Rondonópolis. O Catani, ele é uma figura exemplar, um homem do campo, é um assentado de direita, né? Quando a gente fala em assentamento, já vem aquela imagem de MST, de foice, de faca, de invasão. Não, ele é uma pessoa íntegra, um trabalhador rural, que luta pelo direito, né, do assentado ter seu título de posse, porque não adianta você colocar só ele lá
se ele não tiver direito a ter a posse, ter o seu título, ter a sua escritura, para que ele possa, sim, desenvolver sua atividade e, junto a uma instituição financeira, conseguir um financiamento para que ele possa evoluir e crescer. Então, o Catani representa isso, né? O pequeno produtor rural, a agricultura familiar, o homem do campo, que está aí no Mato Grosso e que está muito bem representado através do Catani, e também a região norte, representando ele ali na região. E o Neles é o empresário, uma pessoa também que começou do zero, igual eu, né? Começou o seu depósito de material de construção, ele fazendo entrega de tijolos, de saco de cimento, de carriola, de porta em porta, e com muito trabalho ele foi crescendo, foi sendo abençoado e foi ampliando seus negócios. Tem uma participação muito efetiva nas entidades de classe, né, como representante da Associação dos Materiais de Construção do Estado, dos varejistas, do CDL, da Federação. Estão muito engajada nessas atividades, né, de ajuda, de prestação de serviço comunitário. Então, eu costumo dizer que nós não vamos ter um senador e 2 suplentes. Nós vamos ter 3 senadores que vão trabalhar juntos em prol da população do Mato Grosso. Então, isso é o que faz a grande diferença. Nós procuramos pessoas que têm os mesmos valores, que têm os mesmos princípios, que têm as mesmas ideias, porque nós vamos defender a família mato-grossense. Nós queremos ainda e acreditamos no modelo tradicional, naquilo que nós fomos ensinados pelos nossos avós, que ensinaram os nossos pais, que nos ensinaram e que nós estamos ensinando os nossos filhos, né? Então nós queremos, nós estamos numa cultura judaico-cristã, que foi o que desenvolveu, são os pilares da cultura brasileira. E é isso que nós queremos manter. Nós somos mais de 90% de cristãos no Brasil, e nós respeitamos todas as diferenças, e todos têm que ser respeitados. Não pode ter discriminação, não pode ter qualquer coisa. Agora, o que nós não podemos é que uma minoria queira impor o costume para a grande maioria. Então, são esses valores que nos norteiam. E nós temos, sim, né, não temos um grande arco de aliança, porque esse grande arco de aliança, ele custa, né, custa uma estrutura. E essa estrutura, muitas vezes, ela vem de maneira não tão lícita quanto deveria. E nós não vamos fazer isso. Poderíamos ter a oportunidade de termos outros partidos nos apoiando, desde que nós tivéssemos assumido alguns compromissos não tão republicanos da maneira que nós pensamos, né? Como eu disse no áudio vazado esses dias atrás aí de um outro candidato com outro partido político que está aí na internet. Então, eu acredito que nós conseguimos, junto com o PRTB, que é o partido do General Mourão, o vice-presidente da República, unir esses valores de família, de pátria, para que nós possamos estar defendendo isso para a população. E nós temos, sim, muitos candidatos a prefeito. O próprio PSC, o meu partido, hoje está com quase 80 municípios com candidatura a prefeito, vice-prefeito e chapa completa de vereadores. O PRTB também está em mais de 16 municípios, com candidaturas viáveis que vão se tornar novos prefeitos a partir do ano que vem, e uma bancada muito grande de vereadores também disputando a eleição. Então, essa estrutura partidária, né, que está nos dando o apoio, pensando nesse modelo de você poder contribuir com a sociedade, sem esse toma lá da cá, que é costumeiro nessa época eleitoral. Ok, e os 3 candidatos são de fora daqui de Cuiabá, os 3 são do interior, né? Você é de Diamantino. Eu moro em Cuiabá, né? Eu sou Cuiabá, eu moro aqui, minha família mora aqui. Eu tenho negócio em Diamantino, mas moro em Cuiabá. Entendi, que era isso que eu ia te perguntar, se você não acha que você estaria faltando uma representação daqui da região metropolitana. Eu estou aqui em Cuiabá desde 2014. Morando aqui em Cuiabá. Okay. Eu achei que você morasse lá no interior, então são 5 candidatos que moram aqui, né? Porque tem o Euclides, tem a Fernanda Rubio, tem o Pedro. O Euclides mora em São Paulo, não mora? O Euclides ele aqui lá, né? Tá sempre aqui lá. O Pedro Tax também, o procurador Mauro, o Eliseu, né? Então contigo são 5 domiciliados aqui em Cuiabá, então. Obrigado, Hugo. Bacana. Bom, Reinaldo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das suas propostas aí para 2 setores bastante importantes. O senhor falou em Estado mínimo e que os 2 pilares, aliás, os principais pilares que o Estado deve oferecer para a população, para a sociedade,
são educação e segurança, né? Que propostas o senhor tem para essas duas áreas? Eu tenho conversado, quando tenho conversado com a população, por onde eu tenho passado, por onde eu tenho me perguntado, as propostas em cima de saúde, educação e segurança, que são os três pilares que eu acredito que o Estado tem responsabilidade e obrigação de oferecer esse serviço de qualidade para toda a população, não só do Mato Grosso, como do Brasil, né? Eu mesmo falei há pouco que se eu estou aqui hoje como empresário, bem-sucedido, com a família, com negócios e podendo ser candidato ao Senado, é porque eu tive uma educação de qualidade, uma educação pública. Eu estudei minha vida toda em escola municipal, colégio estadual e universidade pública. Eu sou filho de uma empregada doméstica que depois se tornou enfermeira, meu pai trabalhou em oficina mecânica como soldador e funileiro, né? E consegui passar em primeiro lugar no vestibular, ficando com pessoas que estudaram a vida toda em colégio público e em colégio pago. Agora, será que hoje novos filhos de empregadas domésticas ou filhos de mecânicos conseguem disputar uma vaga no Enem para ser advogado, para poder ser médico, para poder ser, né, zootecnista, em pé de igualdade com quem estuda a vida toda em colégio particular? Ele vai conseguir disputar essa mesma vaga na mesma condição de igualdade? Provavelmente não, né? No interior do estado. Então, eu sou favorável que nós possamos investir sim, investir na vida do professor, com capacitação, com programas de treinamento e, principalmente, trazendo benefícios por produtividade. Que a gente possa agregar, acrescentar, além do que tem hoje, produtividade para que eles possam ter melhores salários e que possam ter condições de infraestrutura para trazer um ensino de qualidade. Da mesma maneira, na área da saúde. Gente, é impossível, né? É inadmissível que nós gastamos tantos bilhões de reais, alguns anos atrás, construindo estádios de futebol, que muitos estádios são subutilizados ou nem utilizados, que não tem grandes times, né, dentro da disputa para utilizar aquela infraestrutura, e hoje temos que gastar milhões numa pandemia para poder construir, muitas vezes, hospitais de campanha, hospitais provisórios dentro dos estádios de futebol. Quer dizer, é o cúmulo do desperdício, né? Então, nós temos outras áreas para a gente poder atender e poder fazer. É isso que eu acredito. E a segurança pública, essa sim, tem que ser a menina dos nossos olhos, não é verdade? Porque a sensação de segurança, ela é muito importante da qualidade de vida da população. Não adianta só você ter a segurança, você ter a sensação de que você está seguro, que você pode sair à noite, que você pode andar na rua sozinho, que você pode andar, fazer uma caminhada, que você não vai ser assaltado, que não vai ter bala perdida, que você não vai ser importunado. Isso a gente só consegue abençoando a vida dos nossos profissionais, né, para que eles tenham essa infraestrutura, tenham condições de eles poderem prosseguir. E porque muitas vezes nós não conseguimos trazer uma viatura de qualidade, trazer para a Polícia Militar, né, estratégias, satélites, comunicação digital, aonde o traficante, aonde o bandido não consegue captar as ondas do rádio, né, onde você não consegue ter uma viatura blindada, onde você não pode ter, né, um carro rápido para trazer segurança. Sabe por quê? Porque falta recurso. E sabe por que falta recurso financeiro? Porque ele foi roubado, porque ele foi enfiado dentro do paletó, porque ele foi dado para fazer negociata, para comprar partido político, porque ele foi para fazer campanha eleitoral. Aí você não tem recurso para poder fazer isso. Então, é isso que acaba me revoltando, me deixando indignado. E é por isso que eu estou aqui como candidato ao Senado, para poder fazer diferente e mudar essa realidade. Bacana, Reinaldo. Eu queria só que o senhor esclarecesse um pouquinho uma dúvida que me veio à cabeça agora. O senhor, lá, quem está chegando agora, inclusive, aqui nessa live, o Reinaldo disse agora há pouco que defende a meritocracia, né? E o senhor fez uma fala agora sobre a educação que me chamou a atenção. O senhor falou sobre ponto de partida, né? As diferenças ou as desigualdades que separam um filho de um zootecnista, de por exemplo, filho de um pedreiro. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho esse conceito de meritocracia que o senhor tem, né? Afinal de contas, pelo que eu entendi,
Como é que essas pessoas conseguem disputar em pé de igualdade no mercado de trabalho? Enfim, explica um pouquinho esse conceito aí que eu fiquei um pouco confuso, Reinaldo. O que eu disse foi o seguinte: eu sou filho de uma empregada doméstica e sou filho de um soldador, de um mecânico. Eu estudei minha vida toda em colégio público, escola municipal. E eu recebi uma educação de qualidade há 30 anos atrás, certo? 30, 40 anos atrás, quando eu comecei a estudar. E essa educação de qualidade me proporcionou entrar em pé de igualdade para disputar uma vaga no vestibular num curso que eu queria fazer. E eu disputei essa vaga com filhos de fazendeiros, com filhos de médicos, que estudaram a vida toda em colégio particular. Mas não existia esse desnível tão grande entre a escola pública e a escola particular. Muito pelo contrário. Os melhores colégios, eles eram colégios estaduais e as escolas particulares tentando chegar e crescer. Agora, hoje é o contrário. Hoje você tem um ensino particular, muitas vezes numa qualidade lá em cima, e o ensino aqui público aqui embaixo. Aí você não tem condições do filho hoje de uma empregada doméstica, de um soldador, 30 anos, reportando esses 30 anos para cá, hoje ele não consegue mais competir em pé de igualdade com o filho de um empresário, com o filho de uma pessoa que tem uma vida financeira um pouco mais abastada. E é isso que nós precisamos mudar. E como que a gente muda isso? Trazendo meritocracia, investindo na vida dos professores com capacitação e infraestrutura para que eles possam lecionar. Exemplo, nós temos aqui em Cuiabá um exemplo, o Colégio Militar. Nós não tivemos agora, no início do ano, um aluno do Colégio Militar passando em medicina. Colégio público, educação de qualidade. Então nós temos que valorizar isso. Então, se esse modelo está dando certo, vamos implantar colégios cívicos militares em todos os municípios do Mato Grosso. Vamos, como senador, junto com o governo Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, junto com o ministro da Justiça, Ministério da Cidadania, fazer políticas que possam trazer esse modelo de uma educação pública de qualidade para poder trazer o benefício para a população que mais precisa, que é a população de baixa renda. Porque se nós conseguirmos com que um filho de uma empregada doméstica ou um filho de um soldador, ele se forme e ele seja bem sucedido, nós não impactamos só a vida dele, nós abençoamos a vida da família dele toda, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, da sua tia, do seu primo, da sua prima, do seu avô e da sua avó. Por quê? Porque ele vai ser um esteio da família, ele vai irradiar essa qualidade de vida para toda a sua família e vai abençoar vidas. E é isso que nós precisamos fazer, dar oportunidade para que a população de baixa renda, os filhos, as nossas crianças, os nossos netos, também tenham condições de sonhar e de realizar seus sonhos. Perdão, Vinícius, se me permite, só para a gente continuar ainda nessa... esse tema que eu acho um tema bastante interessante, que é educação, né? E meritocracia. Como que é possível, senador, a gente reduzir essas desigualdades sociais? Como o senhor falou antigamente, a desigualdade era menor, hoje a desigualdade é muito grande. O senhor tem uma trajetória muito interessante, de empregada doméstica, de soldador, mas muitos filhos de empregadas domésticas e de soldadores precisam trabalhar. Aliás, muitas vezes não tem alimento dentro de casa e a principal refeição é a merenda escolar. Como o Estado mínimo que o senhor defende pode reduzir essas desigualdades de forma que essa criança ela possa não evadir da escola, não abandonar os estudos? Primeira coisa é que no Brasil, criança é proibido trabalhar. Né? O ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, diz aí, né, que uma criança de 14, 16 anos não pode trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade e nem por isso eu me sinto que eu fui abusado, entendeu? Vendia sorvete, vendia algodão doce, pegava ferro velho, sucata para poder vender, trabalhando, lavando o carro, trabalhando capinando, trabalhando na colheita do algodão, na colheita do café. Não estou falando de trabalho escravo, estou falando de você ter a oportunidade de ajudar na renda familiar, de ajudar na questão da alimentação. Muitas vezes a diferença entre ter um pão da manhã para comer ou passar fome.
entendeu? Então, eu acho que o ECA ele precisa ser revisto, até porque se fosse muito bom, não tinha esse nome, né? Eu acho que dá para a gente fazer melhor, dá para a gente pensar diferente. Então, primeira coisa. Segundo, como que nós podemos melhorar, diminuir a evasão escolar? Se nós damos o ensino de qualidade, gente, se chega lá na escola, você tem uma infraestrutura, você tem nesse calor do Mato Grosso, tem como você ter aula no período da tarde, sem ar-condicionado numa sala de aula? Fala para mim, você vai conseguir manter 40 crianças de 9 anos, 10 anos dentro de uma sala de aula? Muitas vezes não tem nem o giz para você poder escrever no quadro, muitas vezes com goteira caindo e sem ar-condicionado. Você não vai conseguir. De um professor sem condições, que não está sendo treinado, não está sendo atualizado. Agora você começa, acaba com a corrupção, diminui os cargos comissionados, reduz a máquina administrativa, reduz esse duodécimo, que muitas vezes você fica repassando dinheiro, né, para órgãos e que nem precisam, que ficam inventando obra para poder gastar, seja numa Câmara de Vereadores, seja bom, em todos os lugares que você sabe onde que tem você tem que ter as verbas repassadas aí obrigatórias. Aí você traz para o modelo de uma escola, onde você tem, como eu disse, o exemplo da escola cívico-militar, onde você pode ter uma escola de tempo integral, que a criança tem a aula no período da manhã e no período do contraturno ela almoça na escola e ela ainda pode ter uma aula de informática, um laboratório de mecatrônica, que ela pode fazer um curso de marcenaria, que ela pode fazer cursos técnicos dos jovens, porque nem todo mundo, vamos ser, um modelo nosso de educação queria direcionar 100% dos nossos alunos para fazerem faculdade. E nós sabemos que nem todos vão conseguir um emprego depois. Então não adianta nós direcionarmos e querer montar 100% de um curso superior se a gente não vai ter vaga de trabalho, porque nós não vendemos tecnologia aqui no Brasil, nós não vendemos matéria-prima, exportamos matéria-prima. Então, quando nós passamos a industrializar, nós passamos a precisar de mão de obra mais qualificada, a gente consegue absorver melhor essa mão de obra treinada. Mas muitas vezes, os cursos técnicos de boa qualidade dão tantas oportunidades ou maiores do que cursos de graduação. Então, vamos lá. Se nós criássemos aqui, tivessem condições de criar um curso técnico, vamos lá, falando sobre manutenção de equipamentos agrícolas. Vamos falar de tecnologia 4.0. Hoje, essas colheitadeiras só faltam falar, guiadas por GPS. Nós estamos aqui, né, como eu disse, nesse eixo da 163, vivendo, não ficamos devendo nada, nem para a Europa, nem para os Estados Unidos. Agora, se nós tivéssemos aqui jovens, aí no ensino médio, sendo treinados para poder fazer manutenção, né, de GPS, manutenção de mecatrônica, de equipamentos robótica, eles vão sair daqui empregados, porque existe essa demanda, e nós não temos esse profissional aqui no Mato Grosso. Daqui a pouco fazer uma parceria com o governo de Israel. Eu já tive em Israel 11 vezes, sou amigo do embaixador de Israel. Israel é nação startup. Israel, num pedacinho de terra, sem água, cheio de areia, consegue exportar tecnologia para o mundo todo. Agora, por que nós podemos trazer essa parceria e começar a desenvolver núcleos de desenvolvimento tecnológico no interior do Mato Grosso? Sabe aonde? Lá em Confresa. Sabe aonde? Né? Você ir lá em Cáceres, você distribuindo esses polos lá em Vila Rica, né? Em Colniza. E lá você começa a despertar esse interesse das criançadas, do jovem, e o jovem vai ser de lá empregado. É isso que nós precisamos mudar, o enfoque, e não a gente ficar olhando apenas para onde está dando certo. Vamos ver onde está dando certo e transferir isso para as outras regiões do estado que são necessitadas. E muitas vezes estão aqui, como vocês disseram, estão aqui só atravessando a ponte em Várzea Grande, ou estão aqui, você passando aqui nos arredores de Cuiabá e vendo a periferia, né, e vendo as pessoas como que estão vivendo. Então,
Então, acredito que dá para fazer muito e fazer muito melhor do que já foi feito até hoje. E é por isso que eu estou aqui como candidato ao Senado, para poder colocar aquilo que Deus tem me ensinado, aquilo que Ele estão fazendo, aquilo que Ele tem feito na minha vida, poder contribuir isso para abençoar a vida das pessoas. 55% dos alunos da escola técnica, das startups, são esses alunos de escola técnica que são responsáveis, né? E o governo de Israel, olha como são políticas diferentes. Aqui no Brasil, para você abrir uma empresa, seja uma startup, uma incubadora, uma aceleradora, você tem que alugar um espaço, você tem que tirar um alvará, você tem que ter vigilância sanitária, você tem que pegar licença do bombeiro, você tem que pagar FGTS, você tem que pagar INSS, você tem que pagar PIS, COFINS, ICMS, você tem que pagar tudo isso. Você vai lá para Israel, aí o governo fala assim, você tem um projeto? Tem. Então eu quero investir em você. Investe até $1 milhão nos projetos, porque ele tem essas linhas de créditos disponíveis para as startups. Ah, você precisa de funcionário? Preciso. Quantos funcionários? 10. Então tá bom. Por 1 ano, por 2 anos, eu vou pagar a sua folha de pagamento. Igualzinho aqui, né? Então são essas políticas que nós precisamos desenvolver. É isso que eu quero poder contribuir como senador do Mato Grosso. Perfeito. Bom, pessoal, nós estamos chegando aí já na reta final da nossa live, respeitando aí, né, o princípio da equanimidade. Demos aí em torno de 1h20 a 1h30 de tempo a todos os nossos entrevistados que concorrem aí ao Senado. Vinícius, vou deixar para você a última pergunta, como já está também assim, virando de hábito, estou passando a bola aí para você marcar o gol, o Golden Goal. Para finalizar, de ouro. Então, uma pergunta. Então, Reinaldo, eu queria saber que você também é muito ligado aos evangélicos, né? Tem essa relação forte com os evangélicos. E recentemente o Congresso Nacional aprovou um perdão de dívidas, né? Das igrejas, né? Evangélicas. E o Bolsonaro é muito ligado aos evangélicos, né? Até você me mencionou o Ministério da Justiça, né? E talvez indique o ministro da Justiça, que é pastor, inclusive, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Vai abrir uma vaga agora do Supremo. Como que você teria votado, né? Nós temos 8 senadores que são da bancada evangélica, né? Como é que você, como senador, teria votado nessa matéria do perdão de dívidas, né? Inclusive de tributos, né? Que já estavam na dívida ativa. Como que você teria votado se você tivesse da República, Reinaldo, nessa matéria? Com relação a essa questão do perdão de dívida, ela não foi aprovada, né? Porque o presidente ele vetou, né? Ele vetou esse perdão de dívida, então ele não foi aprovado, né? Ele foi vetado. O Congresso pode derrubar o veto, né? Sim, o Congresso pode derrubar o veto, mas hoje esse perdão ele não existe. O que tem é um confundimento, porque hoje não são as igrejas, as entidades como sindicatos, partidos políticos e a igreja, eles têm isenção tributária. Não podem ser tributados. Eles não têm desconto. A dívida ela não existe. O que aconteceu é que alguns fiscais foram lá e tentaram multar as igrejas por não estar fazendo recolhimento. Mas se ela é isenta, não existe recolhimento de impostos, ela não pode ter multa. Da mesma maneira, partido político, da mesma maneira, sindicato. Não é só a igreja evangélica, a igreja católica também. É tudo dentro dessa mesma lei. Não foi uma lei para os evangélicos. É uma lei que já existe na Constituição, que é a isenção, a não tributação das igrejas, partidos políticos, sindicatos. E quando se fala igrejas, não estamos falando de igreja evangélica, estamos falando de igreja católica e de todas as igrejas, de todos os seus credos religiosos. Na verdade, nesse ponto, o que aconteceu é perdão de multas que foram aplicadas equivocadamente, né? Então, essa é a diferença. Por quê? Porque não existe tributação nas igrejas. Se eu fosse votar, votaria favorável à não tributação das igrejas, como já existe hoje. Agora, se tem alguma igreja, sindicato, partido político ou qualquer outra agremiação que é isenta tributariamente, que fez alguma coisa fora do que está na Constituição, esse sim tem que pagar pelos seus atos, entendeu? Mas a igreja em si, nesse caso, ela não era dívida, a dívida era inexistente, porque ela não pode ser multada de uma coisa que ela não é obrigada a recolher. Ela é isenta disso. Ok.
Ok? Bacana, perfeito. Gente, olha, quero agradecer aqui o Arthur Dias Fonseca mandando mensagem, Leandro, Antônio Carlos Jaldi, Lígia Tax, olha só, tem gente até aqui da família Tax aqui, né? Um abraço para a Lígia. Tá até aqui com o Pedro 777, já com o número do Pedro, mas está acompanhando a live do senhor. É importante, né? Conhecer. Espionagem, né? Espionagem, né? Espionagem do Pedro Tax. Tá certo. E está sendo transmitido também pelos meus canais, pelo Facebook, pelo meu Instagram. Se alguém não assistiu e quiser acompanhar lá depois, vai ficar lá. Então, pode assistir depois. Isso aí, bacana, muito bom, Reinaldo. Olha, Vinícius, mais uma vez, obrigado aqui por dividir esse espaço aqui comigo. Sempre uma honra estar contigo, meu amigo. Grande abraço, boa noite para você. Quero mandar um abraço para a tua turma aí também que está acompanhando nossa live aqui. Fica à vontade, viu? Ok, obrigado a você, Hugo. Aí com o Reinaldo nós fechamos essa série, né, de entrevistas, né, para senador, que começou com muita humildade, né, com o pé no chão, sem muita pretensão, foi crescendo. Conseguimos completar praticamente todos os candidatos, convidamos todos, né, apenas um, né, que foi o procurador Mauro, não aceitou, mas cumprimos a nossa parte, né, de fazer o convite. Então, te agradecer por essa jornada, né, que está terminando hoje, por essa série, reiterar que é sempre um grande prazer também, um aprendizado estar contigo. E agradecer ao Reinaldo também pela disponibilidade de poder dividir esses momentos aqui conosco para que nós possamos conhecê-lo melhor. E os internautas que nos acompanharam. Obrigado e até a próxima. Boa noite. Obrigado. Reinaldo, contigo aí, pode pedir voto, pode divulgar seu número. Quero agradecer primeiro, Hugo, a você, Vinícius, pela qualidade da entrevista, desse bate-papo nosso, né? Muito obrigado aí pelo conhecimento de vocês, pela maneira que vocês conduziram, né, esse bate-papo. Eu acho que ele é extremamente enriquecedor, né, com perguntas de qualidade, sem pegadinhas, né, mas sempre querendo saber a verdade, e é isso. Nós somos a favor da verdade, né? Nós queremos ser, sim, o senador da família mato-grossense, né? Eu e a minha família servindo a família do Mato Grosso, porque se não for esse propósito, não vale a pena, gente. Se for para fazer política igual todos fazem, ele já tem mais experiência que eu, deixa eles lá, né? Então nós não podemos, nós precisamos fazer justiça, precisamos fazer diferente, nós precisamos servir as pessoas através do cargo público e não sermos servidos por eles. Nós não podemos usar o cargo público para benefício próprio nosso, ou para benefício de grupos políticos que estão nos apoiando ou que estão colocando dinheiro na campanha. Nós não podemos fazer política como profissão. Nós temos que fazer política por paixão e como missão de abençoar vidas e ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos e seus projetos. Eu quero, sim, lutar contra a corrupção, muito veemente. Sabe por quê? Porque esse dinheiro da corrupção vai fazer falta na hora de trazer uma educação de qualidade, na hora de investir em segurança e na hora de poder ter remédio lá no posto de saúde e leitos de UTI nos hospitais. Eu quero, sim, poder ajudar no desenvolvimento do Mato Grosso, para que nós possamos passar por uma nova fase, né? Nós temos que agradecer aqui aos mato-grossenses que aqui nasceram, aos mato-grossenses que aqui se tornaram, transformando esse estado nesse esteio, nessa locomotiva hoje que puxa o Brasil e a sua economia, que é o agronegócio do Mato Grosso. Mas eu acredito que nós podemos fazer mais, que nós podemos ir para uma nova fase e trazer essa industrialização, principalmente no interior do estado, e que nós possamos, com a ajuda de Deus, com o mandato de senador, diminuir essa desigualdade entre a periferia e o centro da cidade, e os condomínios fechados, e diminuir a desigualdade do entorno do estado do Mato Grosso, do Vale do Araguaia, aqui da região fronteiriça com a Bolívia e do nortão desse eixo da BR-163 entre Rondonópolis e Sinop. Gostaria que todo o estado do Mato Grosso pudesse aparecer no Fantástico, como a gente vê no início da colheita. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa. Meu nome é Reinaldo Moraes, sou candidato ao Senado, meu número é 200 e espero você no dia 15 de novembro. Venha junto conosco e nos ajude a transformar o Mato Grosso e a transformar a vida de pessoas. Deus abençoe. Legal, tá dado o recado aí. Obrigado mais uma vez, Reinaldo, pela participação. Obrigado mais uma vez, Vinícius, pela participação. Dizendo aqui que nós encerramos aqui esse ciclo de entrevistas, então, com os candidatos ao Senado Federal.
E agora, nossa intenção é a partir dessa semana, ou da semana que vem, a gente dá início aí com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá, né, Vinícius? Então, já estou aqui em contato com as assessorias dos candidatos à Prefeitura e vamos nessa. O intuito é justamente esse, Reinaldo, é a gente poder apresentar os candidatos, apresentar as propostas e ajudar, né, o eleitor, né, nesse processo de decisão, de escolher. A gente tem ouvido muitas pessoas aqui comentando, olha, gostei da live, parabéns, decidi meu voto. Então, a intenção é justamente essa, ajudar o eleitor aí nesse processo de decisão, que é muito importante para o Brasil, né? E é obrigado, isso, gente. Obrigado, Hugo. Obrigado, Vinícius. Me sigam lá nas redes sociais, Reinaldo Moraes MT, Facebook, Instagram e YouTube. E eu espero, viu, Hugo e Vinícius, que com essa live vocês possam ter decidido votar 200 dia 15 de novembro. Deus abençoe. Tá ótimo, Reinaldo. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Reinaldo. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. Um grande abraço e boa noite, viu? Boa noite, um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima.